Nesses últimos 19 anos, esse tem sido o meu escritório. De lá para cá, algumas coisas mudaram. Estamos mais velhos, mais lentos e de fato não temos mais o mesmo pique. Vejo que o tempo passou muito rápido, porém posso afirmar com muita convicção: eu amo o meu escritório, amo o que faço, amo tudo isso e não me canso dessa vida. Certa vez, John Wesley disse que todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. Gosto muito dessa frase e concordo com ele. Aqui no Amazonas, parece que o dia não passa. As viagens são longas, às vezes 3 ou 4 dias dentro de um barco, e isso é perfeitamente aceitável. Navegam 10, 12 horas sentados dentro de uma pequena rabetinha. Muitos por aqui não têm noção de tempo e das longas distâncias. Em contrapartida, para nós missionários, o tempo voa. Visitamos muitas comunidades durante um único dia, sempre subindo e descendo o barranco, sob o sol escaldante ou chuva e fortes tempestades. Na grande maioria das vezes, ficamos encharcados dessas chuvas e a roupa molhada seca em nosso próprio corpo durante o dia. Ao nascer o sol, bem cedinho, já estamos de pé, visitando nossos alunos em suas comunidades, e caindo a noite, mal consigo andar. A cultura ribeirinha é passado de pai para filhos. As famílias são numerosas, porque filhos é sinônimo de sobrevivência para os pais. Gente sofrida que nessa época do ano são castigadas ainda mais com essa grande cheia. O povo daqui ama contar suas histórias, sempre regada com muito café. Gostam também de ouvir nossas histórias e assim criamos uma ponte e formamos amizades. Com isso, depois de uma boa prosa, podemos contar a eles a maior de todas as histórias, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O mais gratificante é ver a empolgação ao contar-lhes essa linda história. Eles sinalizam através da expressão corporal e é perceptível ver os olhos brilharem, acenando positivamente para aquilo que está sendo ensinado. E assim a obra de Deus é realizada, e assim vidas são transformadas, e assim Deus é glorificado. Bom dia, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje vai ter live com o pastor e missionário Genivaldo. Ele é pastor e tem essa missão de faz uns 20 anos no Amazonas com os ribeirinhos, que são as aldeias, os povos que vivem na beira do rio, né? E, ele entrou aqui, vou convidar ele. Antes de chamar ele, eu queria falar, assim, os missionários, eles sempre foram, tipo, meus heróis, assim, desde que eu sou pequena, eu vi as histórias de missionários na África, na Amazônia, em lugares que poucas pessoas vão. Então, por isso que eu convidei ele, que, enfim, acho sensacional. Vou convidar ele aqui para entrar. Oi! Oi, como é que eu faço para virar essa câmera aqui? Eu tô vendo você e tô vendo a minha Bíblia. Deve ter uma setinha, uma para lá, uma para cá, assim, é quase um círculozinho. Você clica, a câmera inverte. Aê! Pronto! Agora sim, eu fiz uma engenhoca aqui, coloquei o celular que precisava carregar, né? Bom dia, Estela. Tudo bom? Bom dia. Graças Muito obrigada por ter aceitado fazer essa live. Estou honrada, em primeiro lugar. Eu estava falando aqui agora há pouco, não sei se você viu, que sim, os missionários são meus heróis. Então, o trabalho que você faz, eu fiz uma live com uma outra amiga minha que foi para a África do Sul também. Assim, desde pequena, essas histórias são... Nossa, é tudo de bom. Faz eu parar para pensar, sabe? A coragem que vocês têm, o desapego, o amor por Deus, eu acho que tem muita coisa envolvida, assim. Então, obrigada por ter feito parte da minha infância e ser esse exemplo, porque... Enfim... Desculpa. E aí eu queria, nesse bate-papo, a gente se encontrou no MAB, né, faz pouco tempo,
E vocês estão fazendo esse... Cara, eu tô chorando. Oi, Estela, muito legal. Quando eu te vi no MAB, veio uma enxurrada de boas lembranças, né? A gente era tudo novinho, você era mais novinha ainda, né? A gente fazia parte ali da liderança dos adolescentes, fizemos retiro em Sorocaba, enfim, muitos passeios, aprendemos bastante. E legal ver aí crescendo com família, com filhos, um ministério consistente. Deus abençoe você. É um prazer imenso estar com você aqui e com todo mundo que está nos assistindo aí, tá bom? Obrigada. Aí, eu queria começar um pouco, acho que hoje eu vou começar diferente, geralmente começo pela história, mas eu queria saber mais do projeto, assim, como que vocês decidiram ir para esse ministério, como foi a ida para lá e como que funcionava? Você ficava período integral com a família viajando, que você é casado, você casou antes, sua esposa foi junto, como que funciona esse negócio de família e ministério num lugar distante, crianças, escola? Me conta um pouco, por favor. Então, Estela, na verdade, assim, eu sempre tive o sonho de ser missionário. Esse sonho começou a ser alimentado lá na Ação Bíblica mesmo, no bairro da Ibituruna, ali onde você conhece, no acampamento MAB. Então, eu penso assim que eu fui muito privilegiado, né, de fazer parte de uma igreja onde sempre estava ali cedendo o púlpito para que missionários pudessem dar seu testemunho. Uhum. E foi num desses testemunhos que ali, de maneira muito quietinha, muito sem muito alarde, né? O missionário não fez um apelo, eu não fui lá na frente chorando, mas ali no meu coração eu entreguei minha vida para o Senhor, a minha vida já pertencia a Ele, já procurava viver uma vida como um jovem consagrado, mas naquele dia, e já faz um tempinho já, nem sei se eu posso falar de data aí, hein? Mas naquele... isso foi em 1990, eu me converti em 87, então eu tinha 20 anos. E ali, a partir daquele dia, se alguém perguntasse o que você quer ser quando crescer, aí eu ia falar, eu quero ser missionário, né? Então, nessa pegada, depois de alguns anos, eu fui para o Seminário Bíblico Palavra da Vida, a Palavra da Vida em Atibaia, e por lá fiquei 5 anos. Né? O interessante, não sei se você me permite explicar um pouco mais, aí dar um pouco mais de detalhes, que eu sempre orava pela África, eu ia para se formar em missões, eu puxei um pouco mais de matéria para me formar em ministério pastoral, porque a igreja tinha a convicção que eu ia ser o pastor da igreja, e eu tinha a convicção que Deus me queria para o campo missionário, então eu puxei um pouco mais de matéria para fazer ministério pastoral e depois também me formei com ênfase em missões. Mas para me formar com ênfase em missões, eu tinha que dar um estágio transcultural. Eu tinha morado na Palavra da Vida por 6 meses, lá no meu quarto tinha um angolano, e ele falava muito da Angola, né? Então isso despertou o meu interesse de tal maneira que eu tinha muita vontade de ser missionário para Angola. Mas em 95, quando eu tinha que dar o estágio, houve rumores ali de que a guerra civil iria novamente pipocar, né? E a gente foi desaconselhado. E aí eu estava com um problema na mão, eu estava na iminência de me formar, fazer um estágio, mas agora eu não tinha mais para onde ir. E aí um grupo de 3 alunos, um grupo pequeno, falou, a gente está indo para o Amazonas, você não quer ir com a gente? E aí eu fui para o Amazonas, só Deus sabe como é que estava meu coração, estava chateado, não queria saber do Amazonas, e ali tive a minha primeira experiência. Depois daquilo ali já voltei várias vezes, me formei, pastoreei ali a igreja por 5 anos e meio, fazendo parte do colegiado. Depois eu fiquei 4 anos como pastor solteiro. E aí depois eu casei com a Mara de Mogi das Cruzes, e aí nós, depois de 1 ano, nós fomos enviados pela nossa igreja para ir para o campo transcultural ali no Amazonas, trabalhando, servindo a Deus, alcançando os ribeirinhos da Amazônia com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando nós fomos lá, ainda a gente era muito jovem, sem filhos, tinha apenas 1 ano de casado, e aí é outra pegada, viu, Estela? É outra dinâmica. Então, a gente se propôs a ser missionários ali. Nessa primeira fase, eu sempre falo que nesses 20 anos, nós completamos 20 anos em junho do ano passado, né? Então, já um tempinho que a gente saiu para lá. E os nossos 3 filhos, o André tem 17, o Tiago tem 12, o Tiago tem 14, me perdoe, o Tiago tem 14, e o Silas tem 10 anos.
E os 3 nasceram na região amazônica. Mas nessa primeira fase, o que nós queríamos? Nós queríamos mergulhar numa comunidade ribeirinha ali, trabalhando com os ribeirinhos e com os índios. Mas desaconselharam a gente. Então eu já tinha 5 anos de seminário, já tinha 5 anos e meio de ministério pastoral, e aí falaram para nós, vocês são muito cru, e é muito perigoso vocês irem lá, é o ideal vocês fazerem uma transição para que vocês conheçam um pouco da cultura. E foi um conselho precioso, né? Porque falaram que a gente sabia tudo de selva de pedra e não floresta amazônica, né? Sim. Então a gente foi fazer uma adaptação na Palavra da Vida Norte. Nós somos missionários do PV Norte, Palavra da Vida Norte, lá em Benevides, no Pará, e nós íamos ficar 6 meses para depois mergulhar morando numa comunidade ribeirinha, que é uma coisa assim, simplesmente fantástica. Né? E aí esses 6 meses acabaram aumentando para 4 longos anos, né? E nós ficamos 4 longos anos. Nosso filho André nasceu ali naquela região. Ali no Palavra da Vida eu dei aula, a gente foi orientador, a gente fazia de tudo um pouco, né? Mas uma das coisas importantes que eu e a Mara nós fizemos foi fazer cursos, e esses cursos que nós fizemos acabou ao longo desse tempo ajudando muito. Fizemos curso de mecânica, eu já tinha feito enfermagem, técnico de enfermagem, a Mara fez enfermagem lá, a gente fez agricultura, mecânica, eu fiz marcenaria. Por quê? Porque no meio da floresta, você tem que se virar nos 30 ali, né? Você não tem nada ali, né? Então, a tua presença, você morando num lugar como aqueles, é uma troca de conhecimento, né, Estela? Você está ali para ajudar as pessoas e você acaba percebendo que você é muito ignorante, você não sabe nada. Você não sabe remar. Uma criança de 4, 6 anos rema. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa canoazinha, eu sentei na canoa, ficou faltando 2 dedos, assim, dava a impressão que eu ia afundar, e eles davam risada. Enfim, foi muito interessante. Depois de 2 anos, depois de 4 anos, o André tinha 1 ano, quando nós fomos mergulhar nesse contexto, morando numa comunidade bem isolada, com 10 casinhas, uma casa de vidro, e aí tem muitas histórias aí nesse tempo que a gente passou na floresta ali, né? Hoje a gente mora na cidade, porque nós acabamos aí fundando um seminário, uma escola para investir na vida de futuros líderes locais. Aí a gente, mais para frente, a gente pode falar sobre isso aí, né? Sim. Então, assim, os seus outros 2 filhos nasceram na aldeia. Aldeia porque não, eles nasceram depois. Eles nasceram já na cidade de Itacoatiara, onde tem a base da missão. Itacoatiara é uma cidade que está aí numa linha reta, 270 quilômetros, né? E é uma cidade privilegiada porque tem uma rodovia. São poucas as cidades do Amazonas que tem uma rodovia, tem muita hidrovia. Então nós chegamos nessas comunidades através ou de barco, embarcações, via rio, ou de avião via ar, né? Então, depois desse tempo, a gente percebeu que as pessoas estavam se convertendo. Nós éramos em 4 famílias de missionários, cada um morando em lugares distantes. A gente basicamente não tinha contrato um com os outros. O barco da missão passava a cada 2 meses, 50, 60 dias, para trazer a nossa comida. E um dos mimos que Deus deu para nós foi uma geladeira a gás. Foi muito legal, né? Porque ela era bem pequenininha, mas a gente colocava gás ali, e aí a gente tinha uma aguinha gelada. Então isso era tudo de bom no meio da floresta, né? Então, assim, o que tinha agricultura, ou era tipo peixe e o que a floresta oferecia? Porque você está falando não tinha mercado, né? Era guardar o que eles te levavam para vocês e se virar os 30. Exatamente, a gente era privilegiado porque tem a compra, a Mara fazia direitinho, colocava o que ela queria, mas a base da alimentação ribeirinha, indígena, é basicamente 3, né? É o plantio de mandioca, né, que a gente chama da roça, do roçado que eles fazem. São poucos que plantam, por exemplo, abacaxi, plantam melancia. Então, a essência do plantio deles, do trabalho, é a roça mesmo, plantando mandioca, e dali eles vão fazer a farinha. Aí eles levam para vender, são completamente explorados aí, né? Porque é um trabalho árduo e eles pegam um dinheirinho tão pequenininho, com
Com aquele dinheirinho eles compram um óleo, eles compram um arroz, eles compram um feijão. Feijão é artigo de luxo, né? Mas aquilo acaba na primeira semana. Então a base da alimentação, Estela, é o peixe, a caça e o plantio de mandioca, o roçado deles aí. Eu e a Mara, a gente era, então, privilegiado nesse sentido, porque se a Mara e o André, com 1 ano, fosse depender de mim para caçar e pescar, eu acho que eles iam morrer de fome, viu? Mas eu aprendi bastante coisa. Eu aprendi bastante coisa lá, viu? E, então, nesses 20 anos, vocês moraram nessa primeira aldeia, aí vocês depois ficaram direto na cidade ou moraram em outras aldeias nesse período? Como é que foi essas... A primeira fase foi na Palavra da Vida, né? Uhum. Depois, de fato, a gente tinha convicção de que Deus queria que a gente fosse morar no meio deles, né? Era essa experiência que a gente tinha, né? Porque uma coisa, Estela, muito interessante, é quando você chega ali, para com o barco e você faz uma atividade, uma programação com as crianças. As crianças, se você balançar as árvores, elas caem de monte. Crianças a gente chama de curumim, o menino, curumim, e a menina é chamada de cunhantã. Então não tem esse negócio de menino, garoto, né? E ali, então, a gente faz trabalho com as crianças, a gente visita, à noite a gente prega, e pega o barco e vai embora. Isso constitui basicamente 90% da ação missionária do Amazonas, no geral, né? Então a gente tem ali várias missões que estão sediadas em Manaus, e eles pegam os barcos e vão para ficar fazendo trabalho de viagem de pequeno prazo, curto prazo. Né? Viagem de curto prazo, onde eles ficam um dia numa comunidade, uma tarde na outra. Então é muito legal e é muito importante esse trabalho. Porém, Estela, eles conseguem muito camuflar quem eles são. Mas quando você mora, que você está ali, inserido nesse contexto, morando, ali você sabe quem é quem, você conhece as pessoas, você sabe quem de fato entregou a vida para Jesus, quem está interessado em receber algum benefício. É uma casa de vida, porque são 10 casinhas, então assim, quando você está na cidade, que você se estressa, você pode falar assim, eu vou dar uma volta no shopping, mesmo que seja só para dar uma olhada nas prateleiras, nas vitrines, né? Mas lá não tem para onde você correr. Se você tem uma discussão com a sua esposa, se você briga com alguém, se você fica chateado, se você acorda, de repente, com banzo, sabe o que é banzo? Você acorda com banzo, é saudades, né? Banzo, saudades, né? Então, se você acorda com saudades, porque é um preço, né? Você paga um preço alto. Né? Meus pais, por exemplo, eles morreram enquanto nós estávamos no Amazonas. Meu pai, eu consegui chegar para o enterro, peguei um avião ali, consegui chegar para São Paulo, mas a minha mãe não deu tempo, né? Então são preços. Então quando você mora numa casa de vidro, morando numa comunidade com 10 casinhas, uma média de 70, 80 pessoas, todo mundo sabe quem você é. Todo mundo está ali prestando atenção em você, vendo como é que você trata a sua esposa, como é que você cria o seu filho. Estela, como você se relaciona... vivo, né? Exatamente. Como você se relaciona com o homem, com as mulheres da comunidade. E ali, então, você tem que viver a sua vida para o Senhor e usando todas as oportunidades para fazer amizade, né? E é nessas amizades que a gente constrói, então, uma ponte para pregar o Evangelho, né? Então, aí a gente... E vocês foram bem recebidos quando vocês chegaram lá? Nós fomos, sim, muito bem recebidos, né? Porque a cultura ribeirinha é uma cultura, assim, oral, é uma tradição oral, patriarcal. O homem, ele que é o líder ali da casa, da comunidade. Então, as pessoas, diferentes da nossa sociedade, que destrata os idosos. Olha só que interessante, às vezes a gente olha para uma comunidade dessa, tão simples, né? Aos nossos olhos tão pobrezinha, e eles têm muitas coisas que eles ensinam para nós. Por exemplo, eles valorizam os idosos. Nós geralmente não fazemos isso. A nossa sociedade, nos grandes centros, não faz isso. E eles valorizam o idoso, então a gente foi lá muito bem recebido, e eles gostam muito de ouvir as nossas histórias.
e eles gostam de contar as histórias. Agora, engana-se, viu, Estela, quem acha que o ribeirinho ou o indígena, eles estão abertos para o evangelho. Não, eles estão bem fechadinhos. Eles estão abertos para amizades. E aí é interessante porque através dessa amizade, a gente então constrói essa ponte para ganhar confiança, fazer amizades, e a partir daí fica muito mais fácil. A estratégia não é só na floresta amazônica. Aqui em São Paulo é assim também. No trabalho, no contexto do trabalho ou em outros lugares. Então, quando nós moramos ali na floresta amazônica, o nosso filho era pequenininho, tinha 1 ano, nós só tínhamos o André, com 1 ano, e a gente morou lá por algum tempo, e depois a gente percebeu que vários estavam se convertendo. Foi uma leitura de Deus, uma leitura interessante, que a gente muitas vezes não tem capacidade de fazer essa leitura, né? O que a gente percebeu? Que nós estávamos ali se esforçando para pregar o evangelho, tinha conversões, Deus estava sendo muito generoso com a nossa família, com a nossa missão, com os outros missionários, mas se a gente não chegasse junto, colasse naquele ribeirinho, naquela família que se converteu e acompanhasse, fazendo um discipulado formal ou informal, a gente perdia muito fácil essa família. Então, assim, deixa eu tentar resumir aqui o meu pensamento. Se a gente não dá um segundo passo, que é o acompanhamento, a gente estava percebendo que eles voltavam muito rápido para as práticas pagãs. Eles se convertiam, mas se não houvesse um outro processo de discipulado, estudando a Bíblia com eles, para que eles pudessem conhecer, se aprofundar no conhecimento de Deus e manejar bem a palavra de Deus, a gente percebia que eles voltavam com muita facilidade para as práticas pagãs. Que é muito e aí, então, Deus... de hábito, né? Então a gente exatamente. tem uma mesma... Eu vejo aqui em São Paulo pessoas que foram batizadas, pessoas graduadas, vai na igreja e tal, aí você fala... A pessoa não lê a Bíblia, não tem consciência, e pensando umas coisas, fala, gente, se você não acompanhar a linha de pensamento, não estiver sempre se alimentando, né, você se perde no que é mais fácil, no que você cresceu, no que você está acostumado. O cérebro, ele tem esse caminho, né, de sempre fazer o que é mais fácil. E deixa eu te perguntar, qual que era a religião deles, o que você acha? Eu sempre gosto de tentar trazer um pouco assim, claro que o maior presente do cristianismo é a salvação, mas eu vejo... Além da salvação, a gente tem vários benefícios aqui na Terra. Deus ensina a gente como viver melhor, para sermos de fato mais felizes, ter uma vida abundante, mas não abundante de coisas materiais, mas abundante de paz e alegria, né? Então, assim, qual a diferença, talvez, das tradições Eu queria, assim, curiosidade, qual que é a religião mesmo e hábitos, e como você acha que a palavra de Deus, a Bíblia... trouxe essa abundância, mais as paz e alegria na vida deles de uma maneira prática? Legal, olha, é muito inteligente a sua pergunta, né? Especialmente para aqueles que não estão habituados na cultura ribeirinha. Então vamos começar por partes. Qual é a religião deles, né? A religião deles esse povo que está mergulhado na floresta, que vive de maneira muito simples, isolada, Estela, isolada. Algumas comunidades ribeirinhas, elas estão próximas de pequenas cidades faroeste, assim, sabe? Então eles ainda estão conectados, têm uma certa conexão com a cidade. Está começando a chegar energia para todos, que não são todos, são para alguns. Eles recebem bastante benefício de Bolsa Floresta, Bolsa Família, Bolsa Verde. Então eles vão para a cidade hoje pelo menos uma vez por mês, pelo menos uma pessoa de cada família. No passado isso não existia, eles ficavam ali meses, alguns nunca tinham ido para Manaus, por exemplo, que é a capital. Então a religião deles é uma mistura de catolicismo romano com o espiritismo da floresta. É interessante que eles têm uma religiosidade, né, muito aguçada. Eles acreditam no sobrenatural. Mas esse é um ponto que todas as religiões e todas as pessoas nos 4 cantos do mundo, Estela, eles têm essa mesma carência. Eles têm um vazio, é possível afirmar que eles têm um buraco dentro deles que só pode ser preenchido
pela pessoa bendita do nosso Deus. E aí quando Deus visita, entra na vida das pessoas, isso muda radicalmente. Porque eles são pessoas assim, que eles têm um complexo de patinho feio. Eles se acham muito pobrezinhos. Então eles ficam sempre questionando um ponto de interrogação. Quando a gente chega, eles percebem, vocês não são daqui. Nós temos assim um semblante diferente, traços diferentes, nós temos um vocabulário diferente, uma cor diferente. E eles falam assim, o que esse casal de São Paulo, o que eles vieram fazer aqui? Alguma coisa tem, né? E é legal assim ver como Deus tem preservado, Estela, o testemunho, o nosso testemunho e o testemunho da nossa missão de vários missionários, impedindo escândalos, o que é muito comum entre líderes religiosos, entre políticos que exploram sexualmente crianças, mulheres, escravizam os homens nesse contexto de madeira. Enfim, é muita coisa aí, né? Então, o que agora, né? Que bom que surgiu com os Yanomamis, mas aí foram os caras estavam legais cortando as árvores, né? Mas foi uma justificativa até que agora o governo usou para não ter mais evangelização no meio de índios, principalmente desse grupo, né? Todo o sistema ele tá convertido para tirar a pregação do evangelho, né? Isso aí, biblicamente, a gente já sabe que o mundo ele é controlado por um sistema do inimigo, e o inimigo usa muito, Satanás ele usa muito alguns órgãos do governo, como a FUNAI, como outros órgãos, para impedir a presença dos missionários. Esse cerco, sem entrar em política, mas com a atual gestão, ele tende a piorar. Então existe um receio muito grande de censuras que a gente vai receber por parte desse novo governo. Agora a gente sabe que a gente está no meio de uma batalha, né? A gente não está num parque de diversão. Sim. Agora, voltando, Estela, para a segunda pergunta que você fez, é interessante e a gente consegue ver isso de maneira muito clara. Pessoas simples, mas que vivem debaixo de um jugo muito grande, um peso muito grande. Pessoas que estão ali na sua simplicidade, mas que carregam fardos em sua vida, e quando o Evangelho entra, quando o Espírito Santo entra na vida dessa pessoa, a gente percebe de maneira muito clara a transformação, porque quando o Evangelho ele entra numa vida, numa casa, numa comunidade, muda radicalmente para melhor a vida dessa pessoa. Como missionários, é importante a gente ressaltar que quando nós olhamos para a Bíblia, a gente sempre vai ver o nosso maior exemplo, que foi o Senhor Jesus, se interessando do ser humano de maneira completa. Então, Deus ele vê o ser humano de maneira holística. Então, por exemplo, o Senhor Jesus, ele se preocupou 100% com a vida espiritual, com a eternidade. Isso é o mais importante. Mas ele também cuidou do corpo. Ele também cuidou das feridas que estavam expostas. Ele deu comida, ele transformou água em vinho, ele curou as doenças, ele realizou muitos milagres, e esses sinais e milagres eram evidências para autenticar quem era Jesus. Ele não era um homem 100%, ele era um homem 100%, mas ele também era Deus 100%. Então nós devemos, como missionários, estar bem sensíveis a essa realidade. Porque é muito fácil, Estela, a gente se perder no meio dessas grandes necessidades. Me permita um exemplo, né? Então, nós temos conhecimento de muitas missões evangélicas. Não estou falando de ONGs, ONGs seculares. Estou falando de missões evangélicas que trabalham exaustivamente para ajudar as pessoas. Levam, por exemplo, um posto artesiano numa comunidade dessa, que é muito importante. Leva, por exemplo, médicos, cestas básicas, doações de roupas. Nós também fazemos isso. Tem uma área da nossa missão que trabalha especialmente nessa assistência, né? Mas a gente percebe que algumas dessas missões acabam se perdendo, prestando só esse serviço. Por outro lado, tem outras missões
que querem só pregar o evangelho. Agora é meio redundante, né? Só pregar o evangelho é tudo. Mas esse evangelho, ele vem acompanhado. Então, assim, você precisa pregar o evangelho, cuidar da alma, porque essa alma é eterna, é isso que é o mais importante, mas ao mesmo tempo, você não pode se descuidar de ajudar aqueles ribeirinhos, esses índios, com doações. Né? Tem Então, uma passagem, não tem? Que Jesus fala, não adianta você falar, vai com Deus e não dá de comer para o pobre. Não tem uma... Formando um monte, não faz né? sentido. Se você não dá o auxílio físico, material, a roupa para o frio, a comida para a fome, não adianta você falar, Deus te abençoe, Jesus te salve e ir embora, né? Perde todo o sentido do cristianismo. A fé sem obras é morta. Não... É exatamente isso. O Tiago fala muito disso, né? Então a gente percebe que nós temos que fazer o mais importante, de orar, de pregar o evangelho, de mostrar os benefícios que Deus realiza na vida da pessoa, mas quando há rejeição, mostrar as consequências também, viu, Estela? Porque às vezes a gente quer ser muito bem visto e a gente só fala das bênçãos, do céu, das coisas boas, e o evangelho não é só isso. O evangelho completo, ele fala dos benefícios, mas também fala das consequências. Por exemplo, quando a gente olha lá para Lucas capítulo 10, que é aquele envio dos 70, uma passagem clássica, que 70 discípulos que viveram no anonimato, a gente nem sabe o nome deles, eles foram enviados pelo Senhor, né? E aí o Senhor, ele dá algumas recomendações, o que eles deveriam fazer enquanto eles iam. E uma dessas recomendações é justamente isso, olha, se vocês forem rejeitados, não fiquem tão preocupados e chateados com relação a isso. Eu estou parafraseando, tá? Não é exatamente assim o texto. Sim. Mas se vocês forem rejeitados, né, entendam que eles estão rejeitando a mim. E ele fala algo interessante, o Senhor Jesus, ele usa o exemplo de Sodoma. E todo mundo sabe o que aconteceu com Sodoma. Sodoma foi destruído, queimado, pelo pecado sexual. E foi um julgamento exemplar de Deus que era necessário. Então ele usa esse versículo, essa passagem, para falar assim, aqueles que rejeitarem o meu evangelho, o evangelho da paz, serão piores do que os habitantes de Sodoma. E terão um julgamento muito mais severo. Então é muito grave isso, né? Então, nesse tempo que nós vivemos lá, é muito lindo ver, Estela, a obra de Deus, do Espírito Santo, ver uma pessoa sem rumo, sem destino, escravizada pelo pecado, e quando o Espírito Santo entra, transforma aquela vida. Estela, quando nós entramos numa casa, é nítido. Nós entramos numa casa onde o Evangelho entrou, você percebe a diferença no olhar, é muito mais limpinho, as crianças são mais asseadas, são mais organizadas, há uma preocupação com a higiene, é outra. Nós temos exemplos, experiências nas comunidades que a gente alcança como missão, de no passado, há 15, 17, 20 anos atrás, comunidades que eram assim perigosíssimas. Violentas, porque eles são muito festeiros, eles gostam muito de festa, e eles bebem bastante, e bebida, sabe como é que é? Daqui a pouco está todo mundo no terçado, rasgando um outro no terçado. Terçado é um facão desse tamanho, assim, ó, enorme. Você é peixeira Você imagina. do Nordeste. Exatamente. Da peixeira do Nordeste. Então, são coisas muito feias que acontecem, até vidas que são ceifadas por conta de violência, né? E aí você vê uma comunidade que no passado era uma terra selvagem, uma terra de cangaceiro, e aí você vê hoje aquela comunidade, puxa, que coisa linda, maravilhosa, é gostoso você estar lá. Respeito, segurança. Respeito. Enfim, é muito legal isso, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, porque é uma pergunta de uma leiga de São Paulo, e eu acho que muita gente que pode estar assistindo, vir assistir, que esse vídeo vai virar YouTube depois, então eu vou deixar para compartilhar. E vou deixar também daí um pouco a apresentação do projeto, o Pix, para quem quiser apoiar, depois quero que você explique como é que vocês estão fazendo agora. Mas, assim, tem um cacique, tem aqueles coisas, daqueles chás de alucinógenos, lamber sapo, a gente fica vendo aqueles largados pelados, aqueles Discovery, não sei o quê. Aparece um monte de coisa louca na cabeça, assim, como que os ribeirinhos em relação a isso, como é que é?
Então, os ribeirinhos, eles fazem parte da maior população da floresta amazônica. Uhum. Quando eu falo para floresta amazônica, nós estamos morando no coração do Amazonas, estado, mas a floresta amazônica é maior do que o estado do Amazonas, corresponde aí, se eu não estou enganado, a 7 estados do Brasil, incluindo Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, parte do estado do Pará e também, se eu não me engano, 5, 6 países da América Latina, todos eles têm parte da floresta amazônica. As Guianas, Suriname, Colômbia, Bolívia, Peru. Então é muito grande o negócio lá, né? Então você tem ali, basicamente, 2 focos. O primeiro são os índios da Amazônia. Você sabe que a MTB, a Associação Brasileira Transcultural aí, eles classificaram os 7 segmentos, os 7 povos menos alcançados do Brasil. Interessante, hein? E os ribeirinhos da Amazônia, eles são o segundo povos menos alcançados. Nossa. Então você tem os índios da Amazônia, que é o maior desafio. Por que o maior desafio? Porque eles têm uma outra língua. Eles têm uma outra etnia. Aí quando envolve uma outra língua, aprendizado de uma outra língua, tradução da Bíblia para essa língua, então dificulta ainda mais. Nós já tivemos experiências de pregar em aldeias, mas com tradução. Missionários americanos que estavam lá traduziu para nós ali, né? Agora, o nosso foco são os ribeirinhos da Amazônia, que é essa população que hoje, se bem, não sei se eu posso dizer isso, são até mais carentes do que os índios. Porque os índios, Estela, eles têm um olhar diferente. O governo olha os índios de maneira diferente. Eles protegem mais os índios. Tem muitas ONGs, né, organizações não governamentais, asiáticas, europeias, americanas, que não são missões evangélicas, que ajudam esses índios. É claro que muitas estão ali só por interesses próprios ali, com biopirataria e outras coisas mais. Mas tem muita proteção para os índios. Os índios, por exemplo, eles têm uma lei própria. Se eles cometerem um crime comum, como nós cometemos, eles não podem ser julgados pelo mesmo vigor da lei. Os ribeirinhos não. Os ribeirinhos eles são considerados aquele caboclo da floresta, aqueles que são descendentes diretos. É um branco que foi ali e que acabou gerando um filho com uma índia. Né? Nós temos no estado do Amazonas duas grandes entradas, duas grandes migrações, que foi há 100 anos atrás, no auge da borracha, onde a gente teve pessoas do Brasil inteira que foram para lá, para essa região, especialmente nordestinos, maranhense, paraense. O paraense não é nordestino, o Pará já é nortista, é do norte, né? Então, cearense, muitas pessoas. E há 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, quando teve o início da Zona Franca de Manaus, o interesse do governo em popularizar aquela região. E eles deram isenção fiscal para grandes empresas. Manaus é uma cidade de 2.200.000 habitantes. Tem muitas empresas ali, né? E aí essas pessoas... Na Zona Franca de Manaus, toda a questão é diferente. Um monte de coisa entra no Brasil por lá, por causa dos benefícios. Exatamente. Agora, hoje, eles brincam e falam que é a zona morta de Manaus, porque acabou tudo, né? Ainda tem muita coisa, tudo, mas o que aconteceu? Gerou um desemprego muito grande. Esse pessoal que veio de fora, de outros estados do Brasil, muitos deles não conseguindo emprego, pessoas simples, eles se aventuraram a morar na floresta. E aí, claro, casaram com índio. Não tem aquele casamento formal como aqui tem, tá? Sim. Aquele casamento no civil, eles simplesmente se juntam lá e constituem família, né? E eles são como coelhos, né? Eles têm muitos filhos mesmo, né? Então, os ribeirinhos, eles têm, hoje, eles são o segundo povo menos alcançado, e há uma relação interessante, porque eles são pessoas assim, completamente rejeitadas pelo governo brasileiro. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, o índio ainda tem o AFUNAI, que é um órgão do governo que protege, né, que dá assistência, mas o ribeirinho não tem nada. Esse ribeirinho, ele nasce, muitos deles, não aqueles que estão mais próximos, mas aqueles que moram mais distantes, eles nascem
eles crescem e eles morrem ali na floresta. Eles não têm certidão de nascimento, Estela. Então, se eles não têm um certidão de nascimento, eles não têm um documento, um RG, eles não têm um título de eleitor, eles não votam. Então, eles não são importantes para os políticos. Eles não são cidadãos, né? Exato. São considerados cidadãos brasileiros. Eles Então, não existem. O governo está muito preocupado com os ribeirinhos da Amazônia. O problema é que a gente hoje vê que dentro de grandes igrejas, que existem grandes igrejas em Manaus, igrejas de 10 mil membros, 5 mil membros, e muitas vezes ali, muito próximo deles, é só atravessar o rio, essas igrejas não têm muito interesse em alcançar esses ribeirinhos. Então os ribeirinhos, eles são o segundo povo menos alcançado. Então a gente fala de índio, a gente está falando de ribeirinhos, o segundo, terceiro são os quilombolas, quarto são os sertanistas, quinto os ciganos, e aí vai, são os 5 segmentos menos alcançados aí, né? E aí você tem ali uma mistura de tradições indígenas, porque eles são herdeiros dessa tradição, né? Então eles acreditam muito na cobra grande, em bichos lendários, em personagens lendários, e tem a tradição deles ali, sim. Mas o bom é que eles ainda falam português, que tem bastante palavras relacionadas ao índio, como eu falei do banzo, que é saudades, o curumim, o cunhantã, mas ainda assim é tranquilo a comunicação com eles, né? Então tem muita coisa diferente da cultura deles, mas está mais próximo do que a realidade indígena. Entendi. E agora me conta um pouco do acidente de avião que você teve. Foi faz quanto tempo? 2008? 30 de abril de 2008. Agora, daqui a um mês, 2 meses, está fazendo aí 5 anos. 5 anos. Como é que foi isso? Eu vi as fotos do avião, alguém morreu, eu vi que você ficou hospitalizado muito tempo. Conta pra gente, por favor. Então, a gente, só para o pessoal entender, né, fazendo um resumo bem prático aqui, nós saímos, depois de um tempo, quando a gente percebeu que tinha muitos ribeirinhos que estavam se convertendo, e Deus deu a visão da gente implantar uma escola que pudesse investir na vida desses novos convertidos. Senão a gente perdia isso. E nós cremos, Estela, que o melhor comunicador é o nativo. Nós louvamos a Deus pelos americanos, pelos europeus que estão na floresta, servindo a Deus. Louvamos a Deus por pessoas como eu e a Mara, colegas nossos que vieram do Rio Grande do Sul, de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outros grandes centros, né, para morar ali. Mas o nosso trabalho é fazer o ribeirinho brilhar. Dar condições para que eles possam pastorear, tendo índios pastoreando as igrejas indígenas e ribeirinhos pastoreando igrejas ribeirinhas. Então aí a gente pensou, vamos fazer um seminário. Mas a ideia não é tirar o ribeirinho e levar eles para Manaus, porque isso é relativamente fácil. Eu encontro alguém em São Paulo que queira investir naquele índio, naquele ribeirinho, levo ele para São Paulo, para Manaus, coloco ele no seminário convencional, ele fica lá 3 anos, 4 anos, ele se forma, mas quando ele pega o canudo, o diploma, Estela, ele não tem mais vontade de voltar para a comunidade, porque é um trabalho muito duro, muito árduo. E aí ele acaba recebendo convites e acaba pastoreando uma igrejinha de subúrbio, em algum lugar de Manaus. Isso é muito comum. Então a visão que Deus colocou para nós é fazer um seminário. Esse seminário já existe, começou dia 17, mais precisamente dia 17 de janeiro de 2008, completamos agora janeiro 15 anos, e esse é um curso de 3 anos e meio, é um projeto fantástico. Eu queria pegar você, Estela, e todos os que estão nos assistindo e levar para ver, porque esse é o nosso cartão postal. Eu converso com a minha sogra para cuidar das crianças e eu vou para dar uma bisoiada, ficar uns dias. O cartão postal, Estela, não é a fauna e a flora. A floresta amazônica é objeto de desejo de muitos gringos que querem vir conhecer, pescar, conhecer a cultura. Mas eu sempre falo que o nosso cartão postal, Estela, é a obra que Deus faz no coração
do homem, da mulher, da criança, do jovem. Isso é o mais bonito, né? E aí, então, a partir de 2008, eu e a Mara, 2007 a gente sai por um período de divulgação de 6 meses, ficando aqui em São Paulo, para levantar sustento. Por quê? Porque a nossa igreja, ela nos dá o sustento da família. Então, até nós fomos enviados em 2002, até 2007, nós não precisávamos correr atrás de sustento. Nós temos o sustento fielmente da nossa igreja, todo mês entra no mesmo dia, né? Olha, eu sou como é que eu posso falar? Funcionário, não é um funcionário, né? Mas eu sou sustentado pela ação bíblica desde 93, quando fui para o seminário. 5 anos de seminário, 5 anos e meio de ministério pastoral e agora 20 anos, né, de campo missionário. Mas a partir de 2008, nós fundamos o Seminário Flutuante. E aí a gente hoje, é um trabalho muito comum. Inclusive nós estamos aqui em São Paulo para divulgar o trabalho, orando para que igrejas abram as portas e a gente possa pregar nessas igrejas, divulgar e mostrar a necessidade. O que a gente precisa hoje? Nós precisamos de recursos humanos. Nós precisamos que Deus levante pessoas que possam ir lá somar esforços. E nós precisamos de recursos financeiros. Pessoas, igrejas, famílias que possam ajudar com ofertas pontuais ou não pontuais, ajudando com R$50 todo mês, com R$100 todo mês, com R$500 todo mês. E esse montante vai fazer com que a gente possa pagar toda essa demanda desses 3 projetos que nós temos, que o tempo ainda não permitiu falar muito, mas nós fundamos o Seminário Flutuante, que é um projeto da Missão Seara, da Palavra da Vida, mas que eu e a Mara nós fundamos e que hoje nós tomamos conta. É o Seminário Flutuante, o TLC, que é um outro curso chamado Treinamento de Líderes nas Comunidades, e o Instituto Tocar, que é uma escola de música, fantástico. Nós vamos até a floresta e levamos a música como uma ferramenta para pregar o Evangelho. E, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente fala um pouco mais sobre esses 3 projetos aí, né? Então, hoje deixa eu perguntar, o Seminário Flutuante é literalmente um barco que é um seminário? A ignorância minha, né? Mas quem está assistindo pode estar começando a descobrir que eu. Não é ignorância não, Estela, porque muita gente acha isso. Na verdade, quando nós tivemos a ideia, a visão de fazer um seminário flutuante, isso foi há mais de 20 anos atrás. As comunidades, Estela, eles negavam o Evangelho, eles rejeitavam o Evangelho, a comunidade era muito hostil, e nós não tínhamos ambiente para realizar um treinamento na comunidade. Então eu pensei com essa cabeça de paulista, assim, com a cabeça de paulista, né? Eu vou comprar um barco bem grande, vou colocar o pessoal dentro do barco, a gente se afasta da comunidade, fica no meio do rio, e ali naquela quietude, naquele momento de sossego, a gente vai ensinando eles. A ideia era excelente, mas quando a gente morou, a gente viu o custo, como é dispendioso você manter uma embarcação muito grande, e a gente corre atrás do sustento de tudo, né, Estela? Então hoje, nós recebemos da nossa igreja o sustento da família, e nós temos que levantar um sustento muito maior para esses projetos, porque o índio e o ribeirinho, eles não têm condições de pagar uma apostila, alimentação. Esse seminário, ele funciona por módulos, são 4 módulos por ano, e depois nós vamos na casa deles, na comunidade deles. Envolve apostilas, envolve alimentação, envolve equipe, envolve trazer professores de São Paulo, que queiram investir, então o custo é muito alto, né? E aí, como eu falei no começo, entrando para a questão do acidente, eu e a Mara, nós temos 2 carteiras para pilotar barco. Interessante isso, a Mara tem carteira de tudo também, né? Dirige caminhão, dirige ônibus, dirige moto. E aí, então, nós tiramos a carteira da Raiz Amador, porque aqui em São Paulo você não tem embarcação, né? E depois nós tiramos uma bem grande, chamada Marinheiro de Convés, que ela arma os barcos maiores, né? E aí a gente trabalha com embarcação. É interessante, Estela, que a cabeça do brasileiro, muitas vezes ela não está formatada para aviação.
Há 17 anos atrás, ninguém falou, nossa, que loucura, o Genivaldo e a Mara, eles tiraram a carteira para pilotar um barco e eles são doidos. Ninguém falou isso, foi muito tranquilo. E olha que a gente apanhou, a gente se perdia, não tinha GPS naquela época, e não tinha um posto de gasolina do posto Ipiranga, olha eu fazendo propaganda aqui, para a gente perguntar, moço, como é que a gente sai daqui, moço? Né? E a gente ficava desesperado, passamos situações, que se eu começar a contar a história aqui, a gente vai até 10, 11 horas, de momentos que se não fosse Deus enviar os seus anjos, a gente teria naufragado em plena tempestade no Rio Amazonas. Nós navegamos em rios mais estreitos, são mais seguros, mas para chegar hoje na cidade de Itacoatiara, onde nós moramos, a gente tem que pegar o grande vilão, que é o Amazonas, e navegar um trecho. E às vezes a gente ali é surpreendido por tempestade. A gente respeita. Eu vou parar uma pergunta, porque agora eu estou muito surpresa. Meu pai ama navegar, mas é mar. Eu nunca ouvi falar em tempestade em rio, muito menos no Amazonas. Eu penso, sei lá, é numa floresta, no máximo vai ter tipo chuva de cima. Você não pensa em onda, em... Como que é uma tempestade no rio? Me explica só rapidinho, eu realmente fiquei curiosa. Então, a onda, o seu pai talvez pode explicar melhor que eu aí, mas a onda, ela precisa de espaço para ela se formar. Então, quanto maior o mar é imenso. Então, com o vento, a velocidade, a densidade da água, aí é formada essas grandes ondas. A nossa segurança, Estela, está em navegar em rios pequenos, porque a gente fica mais protegido. Porque aí você não tem muito, a gente chama de banzeiro, tá? A onda lá é banzeiro. É claro que não chega a ter ali a altura, a velocidade de uma onda do oceano, mas nós fomos surpreendidos por ondas, por banzeiros que encobriam o barco ali. Entrava. Eu não sei se tem... Como é que tem muito em Minas? Eu não sabia se teria isso do Amazonas. Tromba d'água, que chama? Não sei Tromba se d'água é um fenômeno que tem mais ali na foz do Amazonas, que é muito largo. Mas, por exemplo, quando a gente pega Rio Madeira, Rio Solimões, Rio Negro, Rio Tapajós, Rio Amazonas, são rios que algumas vezes, Estela, você não consegue enxergar o outro lado. Você pensa, puxa, mas isso aqui é um oceano. Você está do lado de uma margem e é tão largo, e você com um barco pequeno, menor, e as nossas embarcações são pequenas, porque quanto maior, mais caro é para você pagar o combustível, né? Cada viagem dessa, para nós hoje, uma viagem de uma semana que a gente faz, a gente gasta aí R$2.500, R$3.000 de combustível. Uma embarcação maior, mais segura, você pensa em R$10.000 aí, né? Que não é a nossa realidade. Nós temos as lanchas, que a gente chama de voadeira, que é um barco de alumínio, uma lancha de alumínio, assim, fechadinha, com motor de 70 HP, ela vai bem rápida. E nós temos um barquinho um pouco maior. E eu estou com um projeto para comprar um avião. Né? Esse ano, se Deus permitir, nós já estamos com 70% do valor, está faltando pouco, e se Deus permitir, a gente vai estar com essa aeronave para 2 lugares aí. Né? E tem pista para pousar fácil lá para as comunidades? A aviação... Então, Estela, interessante essa pergunta, porque a aviação na Amazônia é o medo de qualquer piloto, porque não tem pista. Não tem pista. Você tem floresta, você tem bolsões de floresta, que se o avião cair ali, às vezes ninguém acha, e você tem rios e lagos. Só que o avião nosso é um avião anfíbio. Ele pousa na água e ele pousa na terra. Ou no hidro, onde você faz a adaptação, tira as rodinhas e coloca 2 flutuadores. Aí fica uma coisa segura. Porque quando a gente está lá em cima, sei lá, a 8.000, 9.000 pés, que é a nossa segurança, qual é a segurança? Você voar alto. Porque se der uma pane, o motor cortar, você tem 4, 5, 6, 7 minutos para pousar e você fala, eu vou pousar ali, um pouso emergencial. A gente aprende isso quando a gente está tirando o brevet. Eu vou pousar naquele lago. Então, quando você está pilotando um avião, é natural. Você tem que olhar para a proa, para a sua frente, e a cada 30 segundos você balança a cabeça para boreste e para bombordo, para o lado direito e para o lado esquerdo. O que você faz? Você está fazendo reconhecimento da área que você está voando. Ah, eu vi um rio ali, eu vi um lago ali.
se acontecer alguma coisa, eu sei que eu chego até lá. Ah, mas está uns 3, 4 quilômetros. Eu sei que eu chego até lá. O problema é quando você voa muito baixo. Então, o que acontece para os colegas, para os amigos, para os irmãos que estão ouvindo aí entender, quando o André começou a crescer, chegou o Tiago, chegou o Silas, eles começaram a estudar numa escola convencional, entendeu? E aí, a diretora da escola, era um colégio batista lá em Itacoatiara, a diretora falou, pastor, olha, não dá mais para o André faltar tanto assim. O ano passado ele estava no prezinho, né, no jardim da infância, agora ele está no primeiro ano. E a Mara escutou isso e falou, não, a minha prioridade é o apoio e eu entendo que o meu ministério tem que mudar. Porque tudo que a gente fazia, eu fazia com a Mara. Quando o André era novinho, 2, 3, 4 anos, tudo que a gente fazia levava o André no meio do mato, e agora a gente estava lá. Então, eles fazem viagem no Natal, final de ano, janeiro, que tem férias, julho, Páscoa. Então, eu aproveito esses feriados prolongados para levar a família. Mas 70% das viagens que eu faço hoje, ou eu faço sozinho, ou eu faço com mais outro colega. E aí, eu não posso. A minha família, Estela, é o meu primeiro rebanho que eu tenho que pastorear. Claro. Não adianta eu querer ganhar o mundo inteiro e perder a minha família. Então eu não